Boa noite, sejam bem-vindos. Aguardando o pessoal começar a entrar para poder dizer se tá ok o áudio e o vídeo. Se puderem dar um retorno, se estão conseguindo me ouvir bem. O pessoal tá começando a entrar. Boa noite, boa noite. Eu sou Carla Amaral Barros, psicóloga e coordenadora do Projeto Sakura. Estou aqui com vocês a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, 8h30 da noite, no Japão, 8h30 da manhã no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre o dizer não para os nossos filhos, se os nossos filhos sabem lidar com isso ou não, como os nossos filhos encaram o não. O não é muito importante, ele é estruturante na personalidade de todos nós. Então a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Eu convido vocês a compartilharem essa live, convidarem os amigos, marcarem as pessoas que vocês conhecem, amigos, familiares do Japão, do Brasil. Vamos lá? O tema dessa live, então, meu filho sabe lidar com o não? Nós vamos estar falando, na maior parte do tempo, acho que de crianças pequenas. Porém, esse tema, ele vai repercutir em toda a vida da pessoa, né? Então, é muito importante. Muitas vezes, nós, pais, enfrentamos dificuldades com os nossos filhos adolescentes por conta de termos tido uma condução na educação deles enquanto crianças de uma forma talvez que não fosse a melhor ou a mais adequada, né? Então, quando a gente pensa em falar não, a gente está falando de frustração. A frustração e o não, elas são igualmente importantes na vida de todas as pessoas. Quando eu falo que é estruturante na personalidade, porque ajuda a formar uma personalidade mais saudável, uma personalidade mais fortalecida, que sabe lidar com situações que agradam e que desagradam, uma personalidade que consegue reconhecer as necessidades que tem, consegue reconhecer as potencialidades, quer dizer, o que a gente tem de bom. É dessa forma que a gente ensina o nosso filho, e assim eles vão aprendendo ao longo da vida a identificar as qualidades, os defeitos, as dificuldades que enfrenta, o que é fácil para eles realizarem. É sobre isso que a gente vai conversar. Então, o pessoal está chegando agora, vamos convidando, compartilhando, curtindo, ok? Obrigada, Portal Me, sempre por abrir esse espaço para a gente estar levando informação para toda a comunidade. A Sayuri entrando, dando boa noite para as pessoas lindas que aqui estão. Boa noite, Sayuri. Boa noite a todos. A todos e a todas. Muito bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar com um questionamento para cada um de vocês refletirem sobre essa pergunta que eu vou fazer e escreverem. Escrevam, se vocês puderem, coloquem aqui um pouquinho de como é a vivência de vocês, como é a experiência de vocês dentro da casa de vocês, dentro da família de vocês, na educação dos filhos, ok? Qual é o lugar do não na educação dos seus filhos? Como que é essa pergunta, né? O lugar do não. Você é um pai e uma mãe que costuma dizer não para os seus filhos, e como esses filhos reagem a isso? Como seus filhos lidam com esse tipo de negativo, esse tipo de comportamento dos pais, né? Pode ser em coisas menores do dia a dia, em um brinquedo, usar um game, chamar um amiguinho para brincar, ou alguma tarefa da rotina familiar. Nós sempre estamos conversando a importância das crianças terem responsabilidades coerentes com a sua idade,
desde sempre, desde pequeno. Então, o não, ele pode estar surgindo em vários momentos. Como é isso na sua casa? Como os seus filhos lidam com isso? Quando você nega alguma coisa ou quando eles se sentem frustrados com alguma situação, eles têm dificuldade para lidar com isso? Eles choram, fazem birra, reclamam, eles ficam agressivos, birrentos. Como é isso? Ou eles são mais obedientes, eles atendem aquilo que você está falando, eles compreendem já essa diferença do não e do sim. Então, se alguns de vocês puder deixar aqui alguns comentários sobre isso, a gente pode estar aproveitando o exemplo que vocês estão dando para aprofundar aqui o conteúdo que a gente está trazendo, ok? Normalmente, uma das coisas que eu observo bem forte em muitas famílias que nos procuram são pais que passam a ter um comportamento muito protetor com os seus filhos. Na maioria das vezes, os pais que super protegem os filhos são pais que têm uma preocupação em evitar que esse filho passe por situações difíceis, passe por situações que possam causar um machucado, um arranhão, um desconforto. Então, esses pais protegem tanto que a criança muitas vezes a criança vai perdendo esse convívio, ou não vai tendo a oportunidade de lidar com o que não pode, porque o que não pode existe. O não, como eu falei, é estruturante da personalidade, ele é ainda mais importante do que o sim, porque o sim é algo mais corriqueiro para a gente fazer, para a gente permitir que aconteça, que a criança faça determinada situação, consiga aquilo que quer. O não, ele vai trazer desconforto, ele vai trazer desprazer, ele pode trazer uma reação mais agressiva, e isso, na maioria das vezes, é o que é difícil para os pais, porque muitos pais não suportam perceber que o seu filho está tendo algum tipo de sofrimento ou de descontentamento. A maior dificuldade, então, como nós estamos falando, é dos pais. Dos pais aprenderem que o seu filho ficar descontente, o seu filho ficar desconfortável com alguma situação, não quer dizer que ele vai gostar menos de você. E por mais que racionalmente muitos pais não reconheçam isso, inconscientemente pode ser isso que passa pela cabeça dos pais. Eu vou ser menos amado pelo meu filho, menos admirado pelo meu filho, ou eu não estou sendo bom o suficiente para o meu filho, e aí pode entrar também a questão da culpa, né? Se nós pegarmos aí pais que trabalham fora, que tem uma carga excessiva de trabalho, isso pode gerar culpa, ou pais que vai chegar um próximo irmãozinho, isso também pode gerar algum tipo de culpa nos pais, e aí eles terem dificuldade para lidar com os seus filhos. Eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas que escreveram, eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo para vocês. Vamos voltar lá. Eu vi que a Sayuri escreveu. O Sérgio Edilce. Boa noite, Brasil. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Vamos lá. O meu filho de 13 anos, quando falo não para ele, sempre quer saber o porquê do não. Agora, o menor de 3 anos, eu posso falar não para ele, parece que não entende, porque ele fica insistindo naquilo que quer. Carolina, não é que ele não entende, ele entende sim, só que ele insiste porque se normalmente, diante da insistência do seu filho, você cede, ou outra pessoa da família cede, o que ele está aprendendo? Que se ele insistir, ele consegue. Então, não é por não compreender o que o não quer dizer.
ele compreende, mas ele também sabe que diante da insistência, ele vai alcançar aquilo que ele deseja, né? O questionamento do filho de 13 anos é um pré-adolescente, né? É natural que seja assim. Mas o pequeno, você pode ter certeza que ele entende sim. E aí você pode explicar para ele por que não. Porque o critério é seu. Tem muitas crianças pequenas que argumentam com os pais. E aí eu vejo muitos pais falando assim: nossa, é incrível, ele é tão inteligente que ele não se contenta com o não. Ele quer que a gente explique por quê. E se ele não ficar satisfeito, ele continua pedindo. Tudo bem, sim, seu filho é uma criança muito inteligente, muito esperta. Mas o não e o sim é uma definição dos pais e não da criança. A criança, ela pode não ficar satisfeita com a explicação que vocês deram, mas ela precisa acatar a decisão dos pais, independente da idade. E quanto menor nós pudermos trabalhar com isso com os nossos filhos, ensinar isso para os nossos filhos, melhor nós vamos estar contribuindo para a educação deles e para a formação da personalidade deles, para que eles sejam adultos com maior autoestima, com maior autonomia. Tá? Tem mais aqui, a Edna dando olá, a Sayuri. O meu, quando eu digo não para algo que ele quer ou pegar, ele se irrita, grita, chora, faz birras. Mas continuo firme e procuro não fazer tudo que ele quer, mas está difícil, às vezes chega a ser estressante. Tem crianças que têm uma capacidade de resistir ao não muito maior que outras. E isso é da diferença de cada um. A gente vai perceber que mesmo pais que têm 2, 3, 4 filhos, vai existir uma diferença entre cada um deles. Mas, como eu falei agora, Sayuri, o teu não e a sua firmeza e o seu argumento ou a sua autoridade como mãe vai precisar colocar um limite nessa birra, né? E ao mesmo tempo que vão ter momentos que ele vai receber o sim. O sim, ele também faz parte e às vezes faz até mais parte do que o não. Então, de mostrar para ele que tem momentos que realmente não vai ser possível aquilo que ele quer. E ele pode chorar, pode espernear, que ele não vai ter. Ou, se continuar assim, não vai ter na outra vez também, né? Porque precisa aprender a obedecer, precisa aprender a entender, a aceitar, né, aquela definição dos pais. Vejam só, eu não estou falando de agressividade, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade, eu estou falando de respeito, estou falando de limites, tá bom? A Sayuri dizendo que ele só tem 2 anos e 7 meses, né? Mas é assim mesmo, Sayuri. A Patrícia: hoje eu perguntei para minha filha por que ela está chorando e ela não me disse. Patrícia, tem momentos que as crianças também querem preservar um pouquinho o que elas estão passando. Procura esperar passar essa tristeza e depois volta a conversar com ela, de preferência demonstrando o quanto você se importa com o que está acontecendo com ela, o quanto ela pode estar confiando em você, né, deixando ela com uma sensação, um ambiente mais seguro, para aí ela poder compartilhar com você o que realmente está acontecendo, né? Aí a Patrícia ainda: meu filho tem 8 anos, eu falo para ele não, e ele entende. Sim, né? Como eu falei, isso depende muito de criança para criança, depende muito das situações, né? Depende muito da forma que acontece o convívio familiar. É muito comum, acho que muitos de vocês vão se identificar, quando eu atendo famílias, né, pai, mãe e filhos, é muito comum um dos pais falar assim: olha, quando eu tô sozinho com o meu filho, ou quando eu tô sozinha com o meu filho, tudo que eu falo ele obedece. Agora, se o pai ou se a mãe estiver junto,
Ele não obedece. Aí ele faz manha, aí ele esperneia, aí ele chora, aí ele insiste até conseguir. Por que que isso acontece? Porque não existe um consenso na opinião dos pais. Não existe um combinado entre os pais previamente. Eu já dei um exemplo aqui numa live e eu acho que é um exemplo bem fácil da gente entender, então eu vou falar novamente. Imagine que o nosso filho é um atleta e esse atleta ele está sendo treinado por 2 treinadores. Só que cada um desses treinadores tem uma postura diferente, usa uma técnica diferente, tem um grau de exigência diferente, tem uma forma de conduzir o treinamento diferente. Com quem que esse atleta vai seguir? A quem que esse atleta vai obedecer? Vai ter como referência no seu treinamento? E qual é a chance desse atleta ter sucesso na sua competição, sendo que ele não consegue nem mesmo definir qual é a regra, quais são os passos que ele deve seguir para alcançar o seu objetivo? É isso que nós pais muitas vezes fazemos com os nossos filhos. Quando nós discordamos das mesmas situações e ficamos jogando a responsabilidade um para o outro. E a criança percebe isso. E claro, a criança vai se beneficiar disso, né? Então, pais, o ideal, mesmo que vocês discordem, é entrar num senso comum em como vocês vão se posicionar com os seus filhos, né? Que eles percebam que vocês podem discordar, vocês podem ter pensamentos diferentes, mas vocês vão ter a mesma decisão. E é importante que a criança entenda isso, que a criança perceba isso. Ela vai sentir mais confiança, ela vai sentir mais segurança e ela não vai fazer joguinho aí nas relações familiares para se beneficiar de acordo com aquilo que é importante para ela, ok? Claro que quem são os responsáveis pela educação dos nossos filhos? Somos nós, pais, né? E isso exige de nós estarmos buscando mais conhecimento. Parabéns aos pais que estão aqui participando da live, perguntando, ouvindo atentamente, convidando outros pais para participarem, né? Nós demos início ao nosso ciclo de palestra nesse domingo em Toyota e temos mais 4 regiões que vão receber o nosso ciclo. E eu preciso dar os parabéns a todos os pais que tomam a decisão de participar. De ocupar, por exemplo, uma tarde do seu domingo para ouvir e falar sobre a educação dos seus filhos, né? Nós tivemos em Toyota um grupo bem seleto participando da palestra e nós fizemos um debate riquíssimo sobre a educação dos filhos, sobre o convívio familiar, né? Fomos até o último minuto que era possível ficar na sala disponível para nossa conversa, para o nosso bate-papo. E nós vamos estar aí em mais 4 províncias. No dia 27, nós vamos estar em Hamamatsu, às 7 horas da noite, na Unip, no Espaço Educar da Unip. Todas essas palestras são gratuitas. Nós temos o apoio do Portal Me e tantos outros patrocinadores também. Dia 4 de novembro, um domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar em Suzuka, Mieken, no Espaço Beleza e Estilo. No dia 10 de novembro, às 7 horas da noite, na Sanshin Hall, em Oizumi, nós vamos estar também com a palestra do ciclo. E no dia 17, encerrando o ciclo em Josso, Ibaraki, às 19 horas também. Então, vai ter ciclo aí em várias regiões. Convido vocês a participarem. Algumas pessoas já estão se inscrevendo. A gente pede sempre para poder fazer uma reserva antes, para nós podermos organizar o local. Mas, se chegar no dia e você tem condição de ir,
mesmo que não tenha feito a reserva, pode estar participando e levando pessoas também, né? Então, eu comecei a falar e abri um espaço para estar falando do ciclo e convidando vocês para participar desse evento, que é o 6º ano que nós realizamos, gratuitamente para a nossa comunidade, graças ao apoio e patrocínio que nós sempre tivemos de diversas empresas e instituições japonesas e brasileiras. E é sim fato e importante nós darmos os parabéns para vocês, porque investimento em tempo, investimento em melhoria, investimento em reflexão sobre a educação dos nossos filhos é o melhor investimento que nós podemos fazer. E esse investimento, como esse que vocês estão fazendo agora, não é um investimento que envolve dinheiro, é um investimento que envolve tempo. É um investimento que envolve energia, desejo de fazer melhor, desejo de estar melhor. Porque quem de nós não tem essa possibilidade de dia a dia nos melhorarmos e contribuir para a melhora da nossa família também, para maior satisfação, para maior qualidade de vida e, consequentemente, para melhor e maior saúde mental na nossa vida e na vida dos nossos filhos, né? Deixa eu ver aqui, o Portal Me dando boa noite, o Júnior, boa noite. A Patrícia ainda falando, né, Patrícia, que a filha fala, mãe, não me enche. Porque muitas vezes, Patrícia, o adolescente não sabe o que falar, não sabe como contar o que está acontecendo. Então, ele pode ter esse momento de mãe, não me enche, me deixa sozinha, mas isso não quer dizer que você precise aceitar isso a todo momento. Como eu falei, vai ter a situação em que ela vai ter aquele momento que ela vai estar mais tranquila. E que você pode resgatar essa conversa com ela, principalmente destacando a confiança, a afetividade, o cuidado e a preocupação, tá? A Sueli, boa noite. A Yumi, tudo bem, Yumi? Seja bem-vinda. A Sayuri, o meu menino, tanto que não aceita ou não, que às vezes vem querer bater, seja em mim, nos irmãos, é complicado. Até de castigo ele não aceita. Olha, Sayuri, nós costumamos dizer que agressividade é inaceitável em qualquer idade, em qualquer situação. Então, uma criança que reage quando ele está insatisfeito, reage de alguma maneira agressiva, com qualquer que seja a pessoa, isso precisa ser impedido na hora. Impede como? Segurando a mãozinha, né? Segurando os bracinhos de uma maneira que não machuque a criança, mas que também impeça a criança de machucar outra pessoa. E mostrar para a criança que, e se alguém batesse nele? E se alguém chutasse ele? Iria machucá-lo? Você também não iria permitir. Então, você não vai permitir que ele machuque ninguém. E se precisar ficar ali, ter uma consequência por esse motivo, ter um castigo, ele é uma criança de 2 anos e 7 meses, né? Você falou, existem sim consequências para essa idade. Existe algo que ele gosta e que ele não vai conseguir, ele não vai fazer. Ou existe o tempinho, 2 minutinhos para ele ficar pensando no que ele fez, né? Falar de coisas positivas que ele faz e que as pessoas da família fazem com ele também, né? Se acontecer entre os irmãos deles se baterem, você coloca um para cuidar do outro, né? Se machucar, ele vai cuidar do irmão. Ele vai pôr uma compressinha gelada aonde ele machucou, ele vai passar a pomadinha para que ele desenvolva essa consciência, tá bem? A Patrícia falando que então vai dar tempo para ela. Portal Me colocou aqui o evento da palestra de Hamamatsu. Vocês podem estar entrando para conferir endereço. Colocou, acho que colocou de todos, né, Júnior? De Suzuka, de Oizumi e de Josso. Exatamente.
Muito obrigada, pessoal, que está entrando. A Fátima, oi, Carla, linda, saudades das suas lives. A Esther, oi, doutora, tudo bem? Eu também, que bom. Mas é porque a cada 15 dias, na correria, acaba passando rápido, né? Mas além das lives aqui no Portal Me, nós temos as lives na nossa página. E agora não só comigo, mas com as psicólogas do Projeto Sakura também, com a Juliana Barros e com a Gisele. Então, quem quiser dar uma olhadinha, vai lá na nossa página ou no nosso canal do YouTube, que também tá ali presente no canal do YouTube do Portal Me. A Nanda dando bom dia. Bom dia, Nanda, tudo bem? Bom, vamos falar então um pouco do que é necessidade para uma criança e da diferença entre ter necessidade de algo e querer algo. Muitas vezes o que causa a birra numa criança, a impaciência numa criança, é que ela quer algo. Não necessariamente que ela precisa daquilo que ela quer, não que ela tenha a necessidade disso. E nós pais, quando nós atendemos apenas ao que o nosso filho quer, nós não estamos mostrando para ele o que ele precisa. Nós estamos mostrando apenas que basta ele querer que ele vai ser atendido. Então, na maioria das vezes, nós não nos damos conta disso. Que uma criança que vai para o parque e vai levar uma sacolinha de brinquedos, por exemplo. E os pais carregam a sacolinha. Os brinquedos são dele? É um peso que é possível ele levar? Coloca a mochilinha nas costas dele e mostra para ele, meu filho, aqui estão os teus brinquedos, você vai cuidar, você vai guardar, você vai limpar. É dele. Assim nós desenvolvemos responsabilidades, assim nós desenvolvemos autocuidado também, né? Consciência da importância do que nós temos, do que nos é dado, né? E depois isso a gente vai transferindo para as relações também com as pessoas, né? Então, mostrar para o nosso filho que quando algo é necessário, ele tem uma importância muito maior do que quando algo é apenas desejado. Vou dar um exemplo para vocês. Crianças que sempre ganham presentes a qualquer época do ano, não em ocasiões especiais. Então, essas crianças, elas perdem a noção do que é importante, do que é necessário. Por que eu tô ganhando? Então, não tem aquele kimochi, como a gente fala aqui no Japão, não tem aquela questão de, ai, que legal, é meu aniversário, o que será que eu vou ganhar? Ou então, vai ser Natal, e nesse Natal eu pedi tal presente. Porque perde a importância, porque a qualquer momento é momento de ganhar. Eu vou na loja, eu vejo, eu peço, eu ganho. Né? Então, nós mesmos diminuímos a importância daquele desejo da criança, né? E nós podemos e devemos explicar para os nossos filhos de uma maneira clara e objetiva que é assim que funciona. Olha, eu posso até comprar, mas vai ficar guardado, porque só no seu aniversário que você vai ganhar, né? Ou no seu aniversário eu volto aqui e compro. Ah, mas ele grita, mas ele esperneia, e aí quem suporta mais? Ele suporta mais o seu não ou você suporta mais a birra? Porque muitas vezes acaba acontecendo uma competição ali entre pais e filhos. E quem ganha é a criança muitas vezes. Por quê? Porque os pais não suportam a birra ou não sabem como lidar com ela, né? Algumas vezes, principalmente quando a gente falou da agressão física, algumas vezes é preciso sim segurar a criança, conter a criança, não machucar a criança, mas conter, segurar e mostrar que aquilo que está acontecendo não pode acontecer, ok? Vamos ver o que mais. Como encontrar esse equilíbrio?
Alguém sabe a receitinha mágica? Como a gente encontra esse equilíbrio entre o sim e o não? Entre nós pais conseguirmos olhar um momento de sofrimento ou de descontentamento do nosso filho e mesmo assim conseguir manter o nosso não. Como eu falei, muitos pais acabam justificando pela inteligência da criança. Mas uma criança inteligente, ótimo, mas que uso ela faz da inteligência dela? E como é que nós pais estamos mostrando para ela que ela pode usar essa inteligência? É diferente ser inteligente e ser manipulador, né? E tem muitas crianças que manipulam os pais, mesmo pequenos, porque de alguma maneira os pais permitem, né? Eu vou ler aqui antes de entrar no próximo assunto, porque a Fátima colocou uma questão muito importante. Vamos ler aqui a Sayuri. Eu faço isso. Pensa num menino que abre o bocão, fica aos berros. Tenho até medo, às vezes, dos vizinhos falarem algo ou acharem que estou espancando o menino. Detalhe, não bato, porque não aceito isso nem com os meus filhos maiores. Sayuri, então tem que conter, tem que mostrar, coloca no cantinho do pensamento, enfim. E é algo que nós precisamos ser insistentes, repetitivos, até que a criança internalize aquele conceito. O Portal Me está colocando aqui os nossos contatos, Facebook do projeto, telefone. Lica, eu não respondi o que você escreveu, deixa eu ver. Não apareceu aqui para mim, Lica. Será que eu não respondi? Tô voltando um pouquinho, tá bom? Olha, não apareceu, Lica. Se você mandou alguma pergunta, aqui para mim não apareceu, me desculpe, tá? Se você quiser tentar mandar novamente, eu tô voltando aqui. Opa! O Portal também mandou aqui o nosso canal do YouTube. A Fátima, excelente a sua live, foi bom ouvir. Eu compro presentes todo mês pro meu neto. E os avós podem dar presente sempre? Fátima, maravilha a sua pergunta. Porque aqui no meu roteirinho estava uma questão para os avós, então eu vou aproveitar e vou falar agora. Fátima, você pode me responder se você mora com seus netos ou não? Se você mora distante? Com que frequência você vê os seus netos? A Viviane dando boa noite. A Sayuri, amo as lives porque me ajuda muito. Grata sempre. Eu que agradeço, Sayuri. Adoro a tua participação. De todos. A Regiane perguntando onde eu atendo. Regiane, nós temos uma equipe de 6 psicólogos. Nós atendemos em todo o Japão. Aqui nos comentários o Portal Me colocou os nossos links, você pode estar entrando em contato conosco pela nossa página, pelo nosso site ou pelo telefone em horário comercial. Tá legal? Se for pelo site ou pela página, a qualquer momento mandem mensagem que assim que a gente responde. Certo? Daí nós passamos mais informações. Normalmente, a primeira conversa não tem custo para a gente poder verificar o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo com a pessoa e fazer a indicação do tratamento. Fátima, a Fátima responde aqui, toda semana eu os vejo, moramos no mesmo Dante, em apartamentos diferentes. Ok, então respondendo a questão da Fátima, o que acontece, o que é muito comum aqui no Japão? Tem muitas famílias que moram mais de uma geração na mesma casa. Então, moram os avós, os pais e os netos, né? É muito comum os avós, na ânsia de cuidar, de amar, de acarinhar os seus netos, não respeitarem as regras que os pais determinam. Então, avós, que maravilha os seus netos poderem tê-los nas suas vidas.
desfrutar da sua companhia, da sua presença, dos seus presentes e dos seus mimos. Porém, nós precisamos respeitar os limites e as regras de educação que são definidas pelos pais da criança, tá? Porque senão vai ser a mesma história do atleta e dos 2 treinadores. Ao invés de 2, pode ter 3, pode ter 4, piora muito a situação. Então, primeira coisa, respeitar o que os pais estão colocando como regra para a educação dos filhos, tá? Salvo situações que os pais estejam agindo de uma forma que não beneficia a criança, que não é saudável. Nós estamos falando de famílias que não estão passando por nenhum tipo de transtornos, de questões de agressividade, de nada disso, tá? Então, primeira coisa, respeitar. Outra coisa, definir o que é permitido e o que não é permitido pelos pais. Os pais permitem que você compre presentes todos os meses, mas coloca um limite nesses presentes, né? Se os pais permitem e se você vai dar um presentinho para o seu neto, compre lembrancinhas. Não compra o presente. Deixa para as datas especiais para você fazer aquele agrado maior, dar aquele presente mais caro, mais significativo que a criança gostaria de ganhar, que a criança está esperando, né? Compra mimos, então. De repente não precisa ser todo mês, né? Pode ser o dia que vocês vão passear juntos, pode ser o dia que vocês vão no parque e aí compra alguma coisa legal para poder levar no parque, enfim. Mas o principal é que tenha moderação e que a criança entenda isso. Principalmente se você vai levar a criança com você para fazer uma compra de brinquedos, aí conversem bem com a criança antes, estabeleça bem as regras e se prepare caso haja uma cena de birra para você se posicionar e não ceder, porque senão as crianças passam a estar no comando e não precisa nem falar que isso é inadequado, né? Que capacidade a criança tem de fazer as definições sobre as regras, sobre o que pode ou o que não pode. A Lica. Filho tem 23 anos e qualquer não se emburra e se tranca no quarto. O que fazer? Lica, olha só. Nós estamos falando de educação de filhos pequenos. Se o seu filho tem 23 anos e talvez ele tenha um comportamento infantil, algo pode ser que não esteja tão bem assim com esse rapaz de 23 anos, né? Aí tem algumas coisas que você pode estar pensando para verificar mais ou menos o que está acontecendo com ele. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós podemos marcar essa primeira conversa sem custo para verificar se é o caso ou não de indicar um acompanhamento psicológico, tá bem? Mas, por exemplo, 23 anos de idade, precisa verificar se ele sempre foi assim. Se a partir de um determinado momento ele mudou esse comportamento e passou a se emburrar. Ou se ele sempre teve uma característica de intolerância, de não suportar aborrecimentos ou frustrações. O que faz com que ele se emburre? São situações simples do cotidiano? É porque alguém tem uma opinião diferente dele? Então, de acordo com o que você for percebendo do que provoca esse comportamento estar emburrado no seu filho ou se trancar no quarto, você vai vendo o quanto ele pode estar imaturo emocionalmente. Tem 23 anos de idade, mas tem um comportamento como se tivesse menos idade, 10 anos, 15 anos, 12 anos, tá? Então, a primeira coisa é isso. Se for algo mais recente, é importante verificar se pode ser um sintoma de depressão, se pode ser um quadro de algum outro tipo de transtorno, né? Algum tipo de fobia ou ansiedade. Então, é preciso pensar em tudo isso para ir percebendo tudo que faz parte desse comportamento do seu filho. Eu indicaria você entrar em contato e agendar essa primeira conversa
para que a gente possa investigar melhor o que está havendo. Se ele aceitar, ótimo. Se ele não aceitar, pode ser feito com você, tá bom? Porque daí a gente tem condição de ter acesso a mais informações, com mais detalhamento, tá joia? Vamos lá. A Fátima tá rindo, né? Porque quando eu expliquei a questão dos avós, ela escreveu... Acho que ela escreveu, é eu, né? Tipo, se identificou, né, Fátima? Pô, meu filho tem 4 anos e não obedece, faz muita birra e ainda bate quando é contrariado. Alguma dica? Pô, eu acabei de falar sobre isso com a Sayuri, a questão da agressividade, que não é possível admitir nenhum tipo de comportamento agressivo, nem entre os irmãos, nem da criança para com o adulto, né? A questão da birra, sempre conter a criança, ou se abaixa, conversa na mesma altura que ele, para ele sentir que você está mais próximo, né? Mais próxima. Diga que não dê, primeira coisa, não dê aquilo que a criança está fazendo birra. Se for o caso, deixa fazer birra até cansar, ou então interrompa de uma maneira firme e enérgica, mas sem agressividade, né? Sem precisar bater, enfim. E mostra para a criança o que ela está deixando de ter com aquele comportamento inadequado, né? E pode estar mostrando outros comportamentos que ela teve mais adequados e contando, ó, lembra aquele dia, tal. Muitas vezes é melhor esperar a criança se acalmar para depois ter esse tipo de conversa com ela. Mesmo crianças pequenas, a gente usa uma linguagem bem simples e a criança entende. A Sayuri, a minha mãe sempre dá doces e às vezes eu falo que não, porque ele não comeu ainda. Mas a minha mãe fala, eu sou vó, eu posso. Não vou viver muito. Essas coisas quase não nos vemos. Umas 5, 6 vezes no mês. Mesmo explicando, ela fica brava também. Olha, Sayuri, esse argumento dos avós, eu vou falar para os avós que estão aqui. Assim não dá, porque é chantagem emocional, entendeu? Essa historinha que os avós contam de eu não fiz isso para você, deixa eu fazer para o meu neto. Eu sou vó e sou vô, eu não tenho compromisso de educar, eu tenho compromisso de mimar. Mime, agrade, beija, abraça, dê presentes moderadamente, né? Se a regra lá na casa é não dar doces mais de uma vez por mês, não sei. Dar doces apenas determinado horário ou uma vez por semana, isto vai precisar ser respeitado, né? A avó vai agradar de outras maneiras. Tem infinitas formas de agradar um neto, de acolher, de cuidar, de acarinhar, de dar afeto e atenção, ok? A Kátia, tudo bem, Kátia? Lica, muito obrigada, vou entrar em contato. Lica, eu acredito que é uma situação, sim, que precisa investigar melhor, tá? A Fátima, obrigado, Carla, eu amei, eu vou tentar me controlar. Eu que gosto de ver a alegria dele quando recebe o presente. Fátima, mas eu tenho certeza que ele também fica alegre em outras situações. Pode ser uma comida que ele gosta que você faça para ele. Pode ser você contar uma história para ele que ele gosta de ouvir. Pode ser uma história da sua infância, pode ser uma história da infância da mãe dele ou do pai dele. Eu não sei se você é mãe do pai ou da mãe. As crianças amam esse tipo de situação. E você vai ver o sorriso no rosto do seu neto, da sua neta, da mesma maneira. Tá legal? As minhas filhas, a minha mãe cozinha muito bem. E as minhas filhas amam a comida da minha mãe. Então, quer agradar as meninas, e elas já são grandes, né? Quer agradar as netas, é fazer aquela comidinha que elas gostam. Então, às vezes, a minha filha caçula liga pra minha mãe. Ai, vó, tô com uma vontade de comer tal coisa que você faz. Faz pra mim.
Aí elas vão lá na casa da avó, comem, ficam batendo papo com a avó, dão uns beijinhos na avó. É a máxima do carinho, da atenção, né? Cada família vai encontrando a sua receitinha. Portal Me, muito obrigada, apoiando aí, colocando os links de contato com o Projeto Sakura. A Sayuri, exatamente, chantagem emocional. Né, Sayuri? Mas é que eu ainda não sou avó, gente, mas quando eu for avó eu vou contar pra vocês, tá bom? Que daí eu vou ter que colocar em prática tudo isso que eu tô falando aqui, né? Eu não sou avó, mas tenho os avós das minhas filhas, né? Que também me fizeram passar por tudo isso. A Fátima, eu faço tudo isso, adoro agradar, doces, presentes. Então, se você é uma avó afetuosa, carinhosa, você só vai se colocar um pouquinho de cuidado com essas questões dos presentes, né? A Kátia dando boa noite, mandando beijo. Boa noite, Kátia. A Fátima dizendo que é mãe do pai, que vai seguir meus conselhos. Ai, seu filho e sua nora vão adorar. Que legal, muito bom mesmo. Vamos lá, que ainda tem mais alguns assuntos aqui pra gente estar conversando hoje. A educação que tudo pode, criam reis e rainhas mirins. Imaginem uma família, uma casa, em que quem manda são as crianças, né? Em que as crianças mandam seduzindo, gritando, batendo, reclamando, fazendo manha, chorando, né? São várias formas de mandar. E aí nós, pais, adultos, passamos a ser súditos desses reis e rainhas. Mas que vivência, que critério essas crianças têm para fazerem as suas escolhas sem a intervenção de um adulto para mostrar o que é bom e o que não é para elas? O que pode e o que não pode? O que é aceitável, o que é saudável e o que não é? Acaba que ficam em uma posição contrária, né? Existe uma posição hierárquica dentro de uma família. Quem vem em primeiro lugar na hierarquia familiar? No quesito autoridade? Pai e mãe. Depois vem os filhos, por ordem cronológica. Normalmente é assim que se dá uma hierarquia familiar saudável. Se tem lá no topo, no comando, um piquititinho de 3 aninhos, alguém tá no lugar errado. O piquitinho tá errado e os pais que desceram estão em um outro nível hierárquico inferior, também estão na posição errada, na posição inadequada, né? Então, precisamos ajustar a autoridade, o poder de decisão dessa família. A Sayuri, eu já sou avó, mas não conheço meus netos porque moram no Brasil e eu não tenho contato. Mas dos meus que moram aqui comigo, filhos, quando forem me dar netos, também quero ver se vou ser assim. Espero que não. Sayuri, como assim você já é avó? Super nova. Já é vovó. Que legal, né? Bom, que mais? Alguns pais protegem tanto os seus filhos por medo de causar traumas, mágoas, coisas ruins. Mas não, gente. A gente muito mais acerta do que erra, né? Então, a chance é muito maior de nós ajudarmos e não atrapalharmos. Se nós estivermos exercendo a nossa autoridade e não o nosso autoritarismo, a nossa firmeza e não a nossa agressividade, a nossa afetividade, porque para nós termos autoridade com o nosso filho, nós precisamos ser afetivos, nós precisamos ter a confiança dos nossos filhos também, né? E dosar tudo isso é o grande segredo, na verdade, que vão ter momentos que vai ter bronca, que vai ter consequência, que vai ter reclamação,
mas vão ter momentos que vão ter comemorações, que vai ter cuidado, que vai ter preocupação, que vai ter carinho, que vai ter acolhimento. É assim que a gente constrói uma relação de confiança e de amizade com os nossos filhos. É mesmo eles chorando porque a gente disse não, eles sabem que eles vão precisar respeitar. E se nós conseguimos ensinar isso para os nossos filhos pequenos, o que vai acontecer à medida que eles crescem? Eles vão se tornando adolescentes, jovens e adultos mais confiantes em si mesmos, mais seguros em si mesmos e mais autônomos, né? Muito mais autônomos. E isso não quer dizer que eles não precisam de nós. Os melhores pais, a melhor educação que nós podemos dar para os nossos filhos é a educação que ensina aos nossos filhos que eles têm coisas boas, que eles têm confiança, que eles tenham segurança naquilo que eles acreditam e que eles querem, que eles saibam buscar aquilo que eles almejam. Essa é a melhor educação que nós podemos dar para os nossos filhos. Se nós dermos uma educação baseada na agressividade, baseada na ameaça, baseada no medo, nós estamos educando pessoas inseguras. Nós estamos educando pessoas que não confiam em si mesmas e que muito provavelmente poderão ter problemas depois na vida adulta, para se posicionar na sociedade, para se colocar bem no trabalho, né? Tem alguns comentários aqui do Cláudio em relação à chinela. Quando o pai manda, a criança obedece. A autoridade, Cláudio, dos pais em mandar e obedecer, ela precisa sim estar presente. E como eu falei, elas não precisam estar atreladas a agressões, né? Quando existe autoridade, quando existe afeto, combinados, existe respeito e existe obediência, né? Muitas vezes pelo respeito, mesmo que a criança não aceita. Ela sabe que aquela determinação é o que ela deve seguir, né? Não que seja fácil fazer isso, gente, mas é perfeitamente possível. A Marina, o que você diz sobre o castigo para a criança que não aceita ou não? Seria uma alternativa também? Pode ser uma alternativa também, mas não é a única. Não é a única alternativa. Existe a consequência, como eu falei. Então, se não obedeceu agora, você não vai andar de bicicleta como nós tínhamos combinado. Sempre a consequência, ela é de acordo com o que a criança fez que não podia ser feito. Se foi uma desobediência pequena, a consequência é pequena. Se foi algo grave, a consequência é maior. E aí sempre coloca para a criança quantos dias isso vai durar. Mostra no calendário se for uma criança pequena. Se for uma questão de horas, mostra no relógio que quando o relógio chegar em tal lugar, aquele momento dela ficar pensando parou, passou. Depois você quer que ela te explique o que ela pensou. Então, o castigo ele pode sim estar presente, mas não só ele, né? O Cláudio colocando aqui a questão de o respeito é pela cinta no lombo. Isso não é respeito, isso é medo, né? O medo ele é muito importante na vida das pessoas, sim, ele nos protege, sim, mas educar pelo medo é uma educação que promove muitas vezes mentira na relação entre pais e filhos, forja relacionamentos, né? Forja sentimentos, então é algo bem complicado. A Sayuri, sempre tive muita mágoa do meu pai, pois ele me batia tanto que me deixava com hematomas, a ponto de não poder nem sair de casa, e por nada muitas vezes, e por isso hoje em dia eu não bato nos meus nem com a mão. Sayuri, eu costumo dizer que a violência, qualquer tipo de violência e agressividade, ela deve ser abolida da educação.
Em alguns casos, se for inevitável, o bumbum, né? O único lugar que é possível dar uns tapinhas é no bumbum e com a mão, né? Não usa nada, nem cinta, nem chinelo, nem vara, nada, apenas com a mão. Mas mesmo assim, muito cuidado, porque nós e às vezes o homem principalmente tem uma força e não tem noção da força que tem. E olha um bumbumzinho de uma criança, o tamanho que tem, né? Então, às vezes, nós nunca sabemos qual é a consequência daquilo, se pode realmente machucar. Então, por que não evitar, né? E educar por outras vias, que tem tantas formas, né? A gente já vai estar caminhando para encerrar. A Kátia: eu tenho um menino de 5 anos, ele não estava dando trabalho em casa e na escola comecei a usar o quadro em casa e na escola. Comecei a usar o quadro de disciplina. Coloquei na geladeira de casa. Todos os dias ele mesmo se analisava sobre o seu comportamento. Colocava o Chiro, que é o selinho, né? Os adesivos coloridos. E no final de semana, juntos, analisamos a sua semana. No período de 2 meses. E no final, por ele ter conseguido atingir as metas, eu e o pai resolvemos dar a bicicleta para ele. Kátia, quadro de recompensa eu acho muito legal. Eu usei também com a minha filha caçula. Com a minha mais velha eu ainda não tinha conhecimento desse recurso, então eu não usei. Mas a mais velha era uma criança mais tranquila, mais obediente. A caçula já era mais conflituosa, mais desobediente. E dava muito certo. A questão é não associar ao quadro de obediência dinheiro, pagamento em dinheiro, e não precisa associar presentes. Pode associar, mas não precisa. Pode associar o passeio no parque, assistir o filme juntos, fazer aquela comida que ele gosta, trazer os amiguinhos em casa para brincar. Pode associar outras coisas que não envolvam comprar, né? Mas nada impede, se a meta for uma meta mais difícil a ser alcançada e associando isso com alguma outra data especial, colocar também a questão do presente. Mas quadro de recompensa é bem legal mesmo da gente estar usando. Nós podemos estar fazendo de acordo com a realidade familiar. Quando eu fiz o quadro de recompensa com a minha filha, eu dividi um quadro em dias da semana e tarefas. Então, nas colunas eu coloquei todas as tarefas que ela deveria realizar. E nas linhas eu coloquei os dias da semana. Então, ali tinha o autocuidado, a higiene pessoal, escovar os dentes, se alimentar adequadamente, tomar banho, pôr a roupa para lavar, enfim, tudo que dizia respeito ao autocuidado, a organização do quarto, as tarefas escolares, o momento de estudo, a brincadeira. Nós não podemos esquecer que no quadro de recompensas também precisa estar inserido o momento da criança brincar. Porque é necessário isso, é tão importante quanto ela sentar para estudar, né? Pode-se definir os horários também. Então, primeiro vai fazer a tarefa, depois vai brincar, ou primeiro vai tomar banho, depois fazer a tarefa, daí comer, depois brincar. Dentro da rotina da sua família, você pode estar definindo esses horários para a criança respeitar. Normalmente eles gostam muito, mas novamente vai depender muito do envolvimento dos pais, de toda a entonação que a gente dá para utilizar esse quadro de recompensa. Mas bem legal você ter trazido isso e ter me dado a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse recurso. A Kátia falou que ele estava dando muito trabalho. A Sayuri, digo pois espero, é uma coisa que nunca se esquece. Fica aquele trauma, raiva, respeito? Não, nenhum. Medo, como você disse, doutora Carla. Obrigada, Sayuri, pelo depoimento. Experiência própria acima. Ok. Gente,
chegamos ao fim. Eu quero agradecer demais. Aguardo os contatos. Aguardo vocês no nosso canal do YouTube. Todo mundo que tá aqui já foi lá, se inscreveu, apertou o sininho. Essa semana nós já colocamos 2 ou 3 vídeos novos, se eu não me engano. Todas as lives do Portal Me ficam aqui no portal, ficam no YouTube, no canal do portal e também no canal do Projeto Sakura, ok? Quanto maior a autoestima e a capacidade que a criança tem de superar obstáculos, maior vai ser a sua autonomia enquanto criança e enquanto adulto. E quem de nós não precisa ser autônomo? Quem de nós não precisa ter autoconfiança? Né? Vamos então, um ajudando o outro. Muito, muito, muito obrigada pela participação, pelos depoimentos, pelas perguntas. Ao Portal Me, pelo espaço que cede aqui para o Projeto Sakura. Eu já perdi a conta, mas já passamos de 2 anos, eu acredito, que nós estamos nessa parceria. Obrigada, Júnior, que fica aqui sempre nos acompanhando. Espero vocês não só aqui no portal, sempre aqui no portal, mas também nas nossas redes sociais do Projeto Sakura e nas palestras. Pessoal da região Hamamatsu, Suzuka, Oizumi e Josso, quero vocês lá na palestra. Cheguem lá e falem para mim: ah, eu tava lá na live, eu acompanho você, ok? Espero vocês. A Fátima agradecendo, a Sayuri, nós que agradecemos sempre carinhosa e tirando nossas dúvidas. Eu que agradeço, é apenas uma forma da gente retribuir o que vocês nos dão, o que vocês nos ensinam. Fiquem com Deus, um bom descanso, um bom final de semana. Esse final de semana eu vou estar em Fukui. Não tem palestra, eu vou estar participando, fazendo algumas atividades de trabalho ali em Fukui. Se tiver alguém aqui da região de Fukui, manda um oizinho, de repente a gente marca alguma coisa lá. Tá bem? Um abraço grande a todos, até a próxima. Beijos!